Shalom, queridos. Glórias a Deus. Hoje é o Salmo 104. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Vamos comentar, porque os comentários vão ser úteis para você responder o questionário e para a leitura também do Salmo é útil. Tem perguntas baseadas na leitura e baseadas no comentário. Não se esqueça que você deve estar na sala do seu discipulado, com seu discipulador, já com seu questionário respondido, porque já está ordenado no domingo todo discipulador enviar o questionário para os discípulos e os discípulos chegarem no discipulado com o questionário pronto. Isso é para a glória de Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Vamos oferecer ao Senhor presentes caros, fazer como Davi. Ele disse que não daria para Deus nada que não lhe custasse caro. Custa caro responder o questionário? Custa, mas nosso Deus merece. Louvado seja Deus. Vamos ao comentário. Salmo 104 trata o louvor ao Deus Criador. Portanto, este salmo de louvor, descritivo e bastante semelhante ao Salmo 103, ambos começam e terminam com chamadas semelhantes para bendizer a Deus. No entanto, o tratamento de Deus com as pessoas é objeto de louvor no Salmo 103, enquanto sua criação e sustento do mundo são o tema do Salmo 104. Então, vamos continuar com o nosso Salmo 104. Glórias a Deus. O escritor retratou Deus criando os céus. O esplendor e a majestade veste Deus no sentido de que o manifestam como a roupa faz uma declaração sobre a pessoa que a veste. A luz é boa porque traz vida e bênção. Quando Deus criou a luz, ele comunicou parte da sua natureza à sua criação. Gênesis 1, 3-5. Deus criou o céu como uma tenda acima da cabeça do homem. Assim o escritor retratou Deus construindo seus aposentos para si mesmo, além da águia da água acima, ou seja, acima das nuvens, cavalgando nas nuvens e no vento simbolizam a majestosa autoridade de Deus. Salmo 68, 4. Portanto, o Salmo 104, versículo 4, é uma descrição poética dos anjos. Hebreus 1, 7. Os anjos cumprem suas ordens como o vento e o fogo cumprem a vontade de Deus na terra. O salmista descreveu Deus criando a terra e depois cobrindo com um cobertor, como se cobre um recém-nascido. Ele imaginou a terra como se fosse um edifício e enfatizou a estabilidade do que Deus havia feito. Ele não quis dizer que a terra tem fundamentos literais e é plana. Deus passou a separar as águas da terra daquelas de acima da terra. Salmo 104, versículos 6-7. Gênesis 1, de 6-8. Então, ele separou a terra seca das águas da terra. Salmos 4, de 8-9. Gênesis 1, 9-13. Os mares são humanamente incontroláveis, mas Deus estabeleceu seus limites e proibiu as águas de atravessá-los. As frequentes referências a Deus controlando a água neste salmo demonstram sua soberania sobre tudo que é difícil de administrar na criação. Deus também fez brotar fontes nos vales para que o mundo animal pudesse encontrar água e beber. Em outras palavras, Deus provou graciosamente as necessidades de suas criaturas.
O canto dos pássaros parece ser um canto de louvor a Deus por sua provisão. Salmo 104, versículo 12. Deus faz com que o mundo vegetal produza para o benefício de suas criaturas também. Claramente, a capacidade do homem de cultivar alimentos depende das provisões mais básicas de Deus. O vinho faz as pessoas se sentirem bem. O azeite faz com que pareçam boas pareçam boas, e a comida lhes permite produzir coisas boas de todos os tipos. Todas as provisões de Deus são para o nosso bem-estar. Ele deseja abençoar a humanidade. Ele até cuida do bem-estar de árvores, pássaros e animais insignificantes. Deus realmente fez da terra um habitat notável para a humanidade. A criatura de Deus do dia e da noite, do dia e da noite também foram provisões para as criaturas de Deus, especialmente a humanidade. Gênesis 1, 14, 17. Então o salmista irrompeu em louvor a Jeová por sua sabedoria em criar como ele criou. Dessa forma, ele também reconheceu que todas as coisas que Deus criou pertencem a ele. Isso incluiu até o mar, com todos os seus tesouros escondidos, até mesmo o Leviatã, que provavelmente se refere a um grande animal marinho. Em vez de serem vistos como forças que se opõem a Deus, o mar e suas criaturas, incluindo o Leviatã, são apresentados como os principais exemplos da habilidade criativa de Deus. Salmo 104, versículo 24 a 26. Salmo 104, versículo 27 a 30, descreve como todas as criaturas de Deus são dependentes dele para as suas vidas. Ele fornece ou retém comida, eles vivem ou morrem. O escritor, o escritor via Deus como criando novas criaturas sempre que elas ganham vida. Esta é a obra do seu espírito. Deus é responsável pelo Gênesis 1, 2. Deus é responsável pelo nascimento de todas as formas de vida animal, na verdade, de todas as formas de vida, considerando que o Filho de Deus é o agente da criação. Colossenses 1, 16. O Espírito fornece vida, porque por esta razão, Deus muitas vezes descreveu o Espírito como seu sopro. Gênesis 2, 7. O salmista orou para que a glória de Deus continuasse para sempre, já que ele exerce um controle tão poderoso sobre a criação. Ele também queria que Deus se regozijasse em suas grandes obras de criação. Apenas um toque ou mesmo um olhar de Deus faz a criação responder violentamente. Contudo, o salmista prometeu louvar a Deus com a boca e com a mente por causa da soberania criativa e sustentadora de Deus. Ele também orou para que os pecadores perversos perecessem na terra, mas eles estão em desarmonia com toda a criação que responde submissamente aos comandos do Criador. O salmista não é vingativo em oração contra os ímpios, mas anseia por um mundo totalmente estabelecido e mantido pelo Senhor sem interferência externa. Assim, o salmo termina como começou, com o salmista lembrando-se de bendizer o Senhor, louvado seja o Senhor, traduz o hebraico, tem um nome hebraico aqui que eu não sei dizer, e, portanto, os tradutores muitas vezes simplesmente transliteravam
essa expressão hebraica como aleluia. Há 23 ocorrências deste termo nos Salmos, e esta é a primeira. Salmo 106, 1, Salmo 106, 48, Salmo 112, 1, Salmo 113, 1, Salmo 113, 9, Salmo 115, 18, Salmo 116, 19, Salmo 117, 2, Salmo 135, 1, Salmo 135, 3, Salmo 135, 21, Salmo 146, 1, Salmo 146, 10, 147, 1. As únicas 4 ocorrências de aleluia no Novo Testamento estão em Apocalipse 19, 1, Apocalipse 19, 3 a 4, 19, 6, sendo o contexto a segunda vinda de Cristo. Essas referências nos mostra a palavra aleluia, essa expressão hebraica como aleluia. E essas 23 ocorrências nestes salmos que foram citados. Esse salmo é uma exposição de Gênesis 1. Ele enfatiza a soberania de Jeová sobre toda a criação. Todas as criaturas devem honrar a Deus e se submeter a Ele, porque Ele é a fonte sustentadora da vida. Fonte e sustentador da vida. Louvado seja Deus. Grande é o nosso Deus. Não há como resisti-lo, não há como desobedecê-lo e se dar bem, porque Ele é poderoso. É o Criador dos céus e da terra. Então, quem tem juízo obedece. Vamos obedecer ao Senhor. Ele enviou seu Filho, depois de uma promessa de Gênesis 3,15, ele passou de Gênesis até Malaquias, mostrando o seu amor incondicional. Tudo ali aponta a Jesus, esse que haveria de esmagar a cabeça da serpente, que está em Gênesis 3,15, anunciando a vinda dele. Deus preparou esse povo durante toda essa trajetória de Gênesis até Malaquias. Vocês estão vendo, já estudaram comigo no nosso discipulado. Então, não tem como a gente querer desobedecer, o amor dele é incondicional. Aí Jesus chega, começa a nova aliança, Jesus aí vem da sua vida e antes de subir para a glória diz: e de fazer discípulos. Já imaginou a nossa situação diante de um Deus tão amoroso que deu seu próprio filho e não foi chegar de paraquedas e ir para uma cruz, não. Ele vem uma trajetória desde Gênesis até Malaquias, depois chega e continua nessa trajetória até Apocalipse, mostrando o seu amor para, de repente, a gente não ligar para aquele parente que está lá no inferno. Já começou o inferno de morrer. Uma vida miserável sem Cristo, e a gente, não, ele faz assim porque ele não estudou, porque ele fez isso, desobedeceu a mãe, está nessa vida por causa disso, por causa daquilo. Quem somos nós para estarmos nos ausentando daqueles que estão precisando de socorro, quando nós também precisamos? Aquele que está precisando de socorro, que está viciado, que está na pior, é que aquele que mais precisa, são os doentes que precisam de remédio. Então, aquele parente que está jogado pela estrada, bebendo, ou de outro nível de droga, ele precisa de ser socorrido. O colega de trabalho nessa situação também precisa ser socorrido. O da faculdade, numa situação dessa, precisa ser socorrido. E quem vai fazer isso? Você, que recebeu Jesus, que tem o Espírito Santo, eu, que recebi a Jesus, e que tem o Espírito Santo, nós que recebemos a Jesus e temos o Espírito Santo, somos nós que temos essa missão. Então, apresse o espaço, regace a camisa, a manga da camisa, vamos à obra. Vamos à obra. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. É tudo que Deus tem para você fazer. Você inventou um som de coisa, não foi?
Ah, porque eu tenho um dom de cantar, de louvar. Ah, porque eu tenho um dom da palavra. Ah, porque eu tenho um dom da visitação para os doentes. Ah, que eu tenho tanto dom, mas toda a base de tudo isso é ganhar vidas. Você ganha vidas, você vai para visitar um doente, você vai com a intenção de ganhar aquela vida. Se já é uma pessoa cristã, você vai para edificá-la, se não é para ganhá-la para Jesus. Tudo que você fizer, se você está louvando, o seu louvor é para essa finalidade, você não pode ficar só numa plataforma louvando, você precisa descer, não é, literalmente, e ver quem são as pessoas que estão ali, que foram, porque acha a sua voz tão linda, aproveite e use dessa estratégia para ganhar as pessoas que estão ali no templo por causa da tua voz. Deus deu a voz para você conquistar vidas, e vai ganhando, tá? Marca um dia para ir na casa daquela pessoa que visitou, que viu você louvando, para estar lá e cantar e louvar junto com ela. E aproveita e pergunta a ela se ela quer receber a Jesus e diz para ela que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ela. O pregador que está no púlpito, que beleza, pula e salta, pois é, mesmo assim, não é o suficiente. Tem pessoas que foram trazidas, foram evangelizadas, que naquele dia se decide, não é? Mas você já foi também? Eu, você, nós que pregamos, já fomos, já chamamos vizinhança, já falamos de Jesus para elas, pessoalmente. Ah, é uma obra maravilhosa que Jesus Cristo mandou fazer, e ai daquele que não faça. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos estar como salmista aqui no Salmo 104. É, ele está tratando do louvor a Deus, Criador. E não tem nada melhor para louvar do que obedecer o que ele mandou. Ide e fazei discípulos. Mateus 28, versículo 19. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.